Boa noite, igreja. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Meus irmãos, coisa boa, muito bom ver essas crianças, as nossas crianças, no caminho do Senhor e se apresentando de uma forma tão linda, né? Tão tocante para nós. Louvado seja Deus porque a nossa igreja completa 45 anos de existência. 45 anos esses de muita luta, de muitas batalhas, mais 45 anos pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E a todos os nossos visitantes que se fazem presentes nessa noite, a nossa saudação, que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês, que essa casa, que esse lugar possa ser um lugar de bênção na vida de vocês, que aqui você encontre consolo, que aqui você encontre amor, compreensão, confronto da parte de Deus, mas também uma palavra que pode mudar a sua vida. Amém? Nessa noite tão especial, essa noite comemorativa, eu quero meditar com vocês sobre o tema Jesus no tribunal do nosso desespero. Jesus no tribunal do nosso desespero. Para isso, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Marcos. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o registro de Marcos, capítulo 4, a partir do verso de número 35. Marcos, capítulo 4, a partir do verso de número 35. Dando continuidade às nossas exposições no Evangelho de Marcos, e temos diante de nós, nessa noite, esse texto tão conhecido, mas ao mesmo tempo tão precioso para nós. Obrigado, irmã. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava, no barco. E os outros barcos seguiam. Ora, levantou um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E na popa, dormindo no travesseiro, os discípulos Vamos voltar, porque a gente teve um probleminha técnico aqui. Verso 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se e fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês estão tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Vou repetir mais uma vez. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Não feche a sua Bíblia, vamos falar com Deus. Pai Santo, nós te agradecemos. Te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que nós estamos vivenciando nessa noite, ó Deus. Te agradecemos porque o Senhor já tocou o nosso coração através, ó Pai, de tudo aquilo que já foi feito aqui. Mas agora, Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Nós queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz. E por causa disso, Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o nosso coração se abra nesse momento. Que qualquer barreira, Deus, que nós já criamos, talvez até mesmo antes de vir para esse lugar, que essa barreira caia agora em nome de Jesus. Que toda ação demoníaca
roubar a semente que vai ser semeada nessa noite, que seja repreendido pelo sangue de Jesus. E nessa hora, Deus, nós te pedimos que haja cura, que haja, Deus, libertação, que haja salvação, ó Pai, nessa casa, que nós te pedimos em nome de Jesus. Mas nós rogamos ao Senhor que a partir de agora haja espírito de iluminação sobre essa casa, Deus. Não só sobre a vida daquele que vai ministrar essa mensagem, mas sobre a vida de todos que vão ouvi-lo. Fala conosco, que os teus servos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Jesus no tribunal do nosso desespero. Viver agitado e estar agitado parece uma coisa comum em nossos dias. Eu e você vivemos em agendas apertadas, em agendas difíceis, correndo para um lado e para o outro, para conseguir dar conta dos nossos compromissos, das nossas atividades e daquilo que nós precisamos fazer. Parece que nós nunca estamos vivenciando um tempo tranquilo. Parece que a todo momento a gente tem que fazer algo, tem que agir algo, tem que resolver algo em nossas vidas. E por causa dessa realidade, dessa adversidade, nós estamos agitados, muitas das vezes angustiados, muitas das vezes ansiosos, por causa de todos esses compromissos. Mas é verdade, meus irmãos, também, que muitas pessoas, por causa dessas circunstâncias, estão desesperadas, estão quase sufocadas, estão a pedir ajuda. A cada dia que passa, as clínicas de psicólogos se enchem. Quantas pessoas tomando remédio tarja preta para poder acalmar o seu coração, para poder acalmar a tempestade da sua alma. Muitas pessoas, meus irmãos, e provavelmente muitas pessoas que estão presentes aqui nessa noite, estão agitadas por causa das adversidades que você tem enfrentado na sua vida. Mas, diante de tudo isso, a pergunta que nós precisamos responder como igreja nessa noite é a seguinte: qual é o perigo de cada um de nós aqui nos deixarmos levar pelas tempestades da vida, pelas adversidades da vida, e ser levado por elas e entrar em desespero? O texto que nós acabamos de ler continua a mostrar para nós a jornada do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos acompanhando o Evangelho de Marcos. E Jesus tem sido e tem feito coisas especiais, coisas extraordinárias, a ponto de toda a multidão ficar espantada, querer estar perto de Jesus, próximo de Jesus, para entender quem é esse homem que tem mudado a realidade da vida daquelas pessoas. E esse texto que você e eu acabamos de ler mostra para nós no verso 1, Jesus, num longo dia de trabalho, um dia esse que Jesus se assentou em um barco, se afastou da multidão e usou o barco como um púlpito, as águas do mar da Galileia como um instrumento para que a sua voz ecoasse e chegasse àquela grande multidão. Mas esse texto mostra para mim e para você também Jesus, no verso 35, dando uma expressa ordem para os seus discípulos. E essa ordem era a seguinte: passamos para o outro lado. Você está com a sua Bíblia aberta, né? Passamos para o outro lado. Mas esse texto precioso mostra para mim e para você os discípulos de Jesus enfrentando uma grande tempestade. Eles estão no mar da Galileia, ou o mar de Genezaré, ou o lago de Tiberíades, o mar que ficava a 200 metros abaixo do nível do mar, que tinha 20 metros de largura, um lago que em volta dele existiam muitos montes, inclusive próximo a ele o Monte Hermon. E aqui tinha uma dificuldade, porque lá em cima existia o ar frio, e aqui embaixo, sobre as águas, existia o ar quente. Então, quando
encontro do ar frio das montanhas com o ar quente que estava sobre o mar acontecia tempestades. E os discípulos estavam acostumados com isso, porque eles eram pescadores. Mas esse texto também mostra para mim e para você que quando as tempestades chegam nas nossas vidas, elas deixam as nossas estruturas abaladas. Porque as tempestades, meus irmãos, elas não marcam hora, elas não marcam dia, elas não marcam o momento que vão chegar na minha e na sua vida. Elas tão somente chegam sem avisar nada. E quando chegam, causam um grande estrago nas nossas vidas. Muitas das vezes, infelizmente, é um casamento que se desfaz pela tempestade da infidelidade. Muitas das vezes é um sonho que de repente, um sonho que você tanto buscou, tanto ansiou, tanto quis, tanto almejou para a sua vida, mas de repente ele se torna tão somente um pesadelo. Mas essas tempestades também, elas vêm nas nossas vidas como uma amizade que naufraga pela traição. Mas muitas das vezes, e vocês sabem disso, essas tempestades que chegam até nós, é um ente querido que falece, é uma pessoa especial que adoece, é alguém tão querido por nós que de maneira nenhuma, de forma nenhuma, a gente queria que ela se encontrasse naquela situação. Essas são as tempestades da vida que quando chegam, nos desmorona todos, acabam com os nossos planos, os nossos projetos, aquilo que às vezes a gente tanto almejava para as nossas vidas. Mas entretanto, meus irmãos, se eu e você nessa noite não entendermos o objetivo e o propósito das tempestades em nossas vidas, nós seremos arrastados pelo mar da ansiedade, entraremos em desespero e colocaremos Jesus no tribunal do nosso desespero. Sendo assim, se você pode, acompanhe comigo a exposição desse texto. E o primeiro ponto da nossa reflexão nessa noite é o seguinte: se Jesus está no tribunal do nosso desespero, nós começamos a questionar o silêncio de Deus. Observe comigo uma vez mais o verso 37 e o verso 38 que diz assim para nós: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus, preste bem atenção, estava na popa dormindo sobre o travesseiro, e os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, você não se importa que nós pereçamos? Meus irmãos, alguém já disse que o silêncio de Deus grita mais alto em nossos ouvidos do que os ruídos da tempestade. Os discípulos estavam desesperados, homens acostumados com esse mar, mas de repente essa tempestade chega, essa tempestade nos alcança, e eles estão quase morrendo, quase perecendo, porque o barco está enchendo de água. Eles não estão dando conta. E quando eles olham para a polpa do barco, ali está Jesus dormindo. Quem está comigo, diga amém. E ali está Jesus dormindo. E quantas das vezes, meus irmãos, nós já clamamos a Deus em angústia e sofrimento e não recebemos respostas? Quantas das vezes a gente está enfrentando situação difícil, situação complicada, situação que merece a atenção de Deus? Nós oramos, nós pedimos a Deus, e sabe o que parece? Que a nossa oração nem do teto está passando. Nós clamamos a Deus: Senhor, fala comigo, me dá uma direção, mostra aquilo que eu preciso
Mas muitas das vezes, meus irmãos, e é certo isso, é muito difícil nós sofrermos sem compreender o porquê nós estamos sofrendo. Uma coisa é quando a gente sofre, a gente fez algo ou deixou de fazer algo, e a gente está sofrendo por causa disso, mas quantas das vezes a gente sofre sem entender o porquê nós estamos sofrendo? Nós passamos por situações complicadas e não entendemos. O mais difícil, meus irmãos, do que lidar com a dor é passar por ela sem entender por que ela chegou em nossas vidas. E provavelmente há pessoas aqui que talvez estão sofrendo, que estão passando por dificuldades. Talvez pessoas que estão aqui nessa noite com o seu coração carregado de mágoa por algo que alguém te fez e você nem sabe por que a pessoa fez isso com você. Você nem entende por que essa pessoa tomou essa atitude com você, quando você queria tão bem dela, quando você a tratou tão bem, talvez no momento no qual você precisava de um carinho, de um abraço, que essa pessoa se aproximasse de você, o que você recebeu foi traição. O que você recebeu foi problemas com essa pessoa. Mas o segundo ponto da nossa reflexão nessa noite, acompanhe comigo, por favor, é que se Jesus, preste bem atenção, Ele está no tribunal do nosso desespero, nós começamos a questionar a bondade de Deus. Observe comigo o verso de número 38, que ele vai mostrar para nós as seguintes palavras. Os discípulos perceberam que Jesus estava dormindo e se viraram para ele e disseram: você não se importa com a gente? Nós estamos afundando, nós estamos perecendo. Será que você não se importa? Será que para você não faz nenhuma diferença que nós estejamos passando por essa situação? Meus irmãos, os discípulos estão afundando. E quando a gente começa a afundar na vida, é quando vem os questionamentos para o nosso coração. Se Deus de fato me amasse, Ele não deixaria eu passar por tudo isso. Se Deus de fato é amor, por que eu perdi fulano? Por que eu perdi ciclano? Se Deus de fato é amor, por que Ele permitiu o convite? Enquanto afundamos no nosso desespero, nós começamos a questionar a bondade de Deus. Mas enquanto nós afundamos, assim como os discípulos, a gente começa a se questionar por que Deus não age. Por que Ele não se levanta e faz alguma coisa? Eu sou servo de Deus, sou fiel a Deus, tenho entregado a minha vida em serviço ao Senhor. Então por que Ele não se levanta em meu favor e age? Mas, meus irmãos, em terceiro lugar, o terceiro ponto da nossa reflexão é que desespero nos faz olhar para as circunstâncias e não para Jesus. Vou repetir. O desespero faz que a gente olhe para as circunstâncias e não enxergue Jesus. Certo, meus irmãos, e fato é que o nosso maior desespero é porque Deus não age segundo a nossa compreensão. Deus não age segundo o nosso padrão. A gente não pode controlar Deus. A gente não pode fazer com que Deus haja segundo a nossa vontade. E por causa disso, o que a gente faz? A gente entra em desespero. Mas a gente precisa entender uma coisa nessa noite. O medo de perder algo gera em nosso coração ansiedade e a necessidade de estar no controle das coisas. E quando
pensar. Se você não consegue controlar as rédeas da sua vida, o medo alcança o seu coração. E quando o medo alcança o seu coração, você tenta de todas as formas controlar aquela situação, mas você não consegue, você é limitado. E aí você entra em desespero. Quantos de nós talvez já observamos um ente querido acamado? E bate no nosso coração aquela sensação de que você não pode fazer nada. De que você não tem capacidade de fazer nada. Talvez você está enfrentando uma situação na sua vida que você já disse assim, eu não consigo. Por mim mesmo, eu não tenho condição. Eu preciso de ajuda, mas talvez a ajuda humana ela não vai conseguir resolver. E aí, meus irmãos, chega de fato o desespero. Mas sabe qual é o problema de tudo isso? Vocês estão entendendo? Diga amém? Amém. O problema de tudo isso, meus irmãos, é que talvez a gente esteja desesperado em meio às tempestades, porque a nossa segurança, ao invés de estar em Jesus, está em outras coisas. Talvez a minha e a sua segurança está na religião. Você confia na sua religiosidade, nas suas práticas religiosas. Preste bem atenção que a sua fé não está em Jesus, mas está nas suas práticas. Talvez nós entramos aqui nessa noite confiando na nossa moralidade. Somos pessoas fiéis aos nossos compromissos. Somos pessoas idôneas aos olhos da sociedade. Estamos confiando nisso. Talvez nós entramos aqui confiando nos nossos bens, nas nossas posses, naquilo que nós temos. Mas quando tudo isso que nós colocamos a nossa confiança começa a ruir, aí o desespero ele começa. Mas uma pergunta que nós precisamos fazer: por que a gente tem confiado em outras coisas e não em Jesus? Olha para os discípulos nesse momento. Os discípulos estavam no barco. Jesus deu para eles uma ordem tão simples: nós vamos passar para o outro lado. E eles confiantemente tiraram Jesus quando ele terminou de pregar aquelas parábolas, para levar Jesus para o outro lado. E eles foram confiantes no barco que eles tinham. Eles foram confiantes na sua habilidade de lidar com aquele lago, com aquele mar. Eles foram confiantes no clima, talvez ensolarado, que estava sobre aquele dia. Mas preste bem atenção, quando tudo isso foi se perdendo, eles começaram a naufragar, a afundar, não só literalmente com o barco, mas também nas suas emoções. Voltando para nós aqui nessa noite, se Jesus tirar nessa noite tudo aquilo que te dá segurança, preste bem atenção, se Jesus tirar nessa noite tudo aquilo que te dá segurança, você ainda teria fé? Se ele tirasse todas as coisas que você ainda pode se agarrar, você ainda teria fé? Foi essas as teses que Satanás levantou em relação a Jó. Jó era um homem de Deus, servo de Deus, o homem mais piedoso da sua época. E num dia no qual os anjos se reuniram diante de Deus, junto deles estava Satanás. E Deus perguntou para Satanás: da onde você vem? Ele disse: de rodear a terra. Vistes o meu servo Jó, um homem fiel que se afasta do mal? E Satanás vai dizer para Deus: lógico que ele é fiel. Lógico. Você o acumula de bens. Ele tem uma saúde boa e plena. Ele tem filhos maravilhosos.
para ver se ele não vai blasfemar na tua face. E talvez esse questionamento venha sobre as nossas vidas nessa noite. Se Deus tirar de nós, meus irmãos, nessa noite, tudo aquilo que nós confiamos, será que a gente ainda teria fé? Mas o quarto e último ponto da nossa reflexão nessa noite é o seguinte: o que fazer na tempestade do nosso desespero? A primeira coisa que nós precisamos fazer é lembrar que Jesus está conosco. Lembrar que Jesus está conosco. Preste bem atenção que os discípulos olharam para o templo, olharam para o barco, olharam para as águas, olharam para todas as dificuldades. Em meio a esse turbilhão de acontecimentos, lá estava Jesus fazendo o que, gente? Dormindo. Tranquilamente. Mostrando para nós que no momento do nosso desespero, no momento da nossa dificuldade, sabe aonde Jesus está? Do nosso lado. Eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Nós precisamos entender que no momento do nosso desespero, Jesus trabalha no silêncio. Depois que Elias enfrentou os profetas de Jezabel, Jezabel prometeu para ele que tiraria a sua vida. E Elias, desesperado, correu para o monte. E ali pediu a Deus a morte. De repente veio o vento. De repente veio o barulho. E Elias esperando que Deus estivesse em tudo isso, mas Deus não estava. De repente correu um silêncio. E Deus estava no silêncio para ministrar o coração de Elias. Talvez você está aqui nessa noite, tem clamado a Deus, tem pedido a Deus, tem implorado a Deus para que Ele haja ao teu favor. Por mais que Deus não esteja te respondendo, não esteja falando contigo, Deus está agindo na sua vida em nome de Jesus. Mas no momento do tribunal do nosso desespero, nós precisamos olhar para Jesus e não para os nossos sentimentos. Sabe por quê, meus irmãos? Os sentimentos nos traem. Os sentimentos, eles vão e vêm. Eles são complicados de entender. E eu e você não podemos dar atenção para os nossos sentimentos, mas devemos continuar com os nossos olhos em Jesus. Deixa eu ilustrar isso. Imagina que você esteja caindo em um precipício. E enquanto você cai nesse precipício, você vê um galho de árvore. E você entende que esse galho de árvore é a única coisa que pode salvar a sua vida. Eu pergunto para você, nesse momento de desespero, você vai se perguntar: será que esse galho é forte? Será que esse galho vai me aguentar? Será que esse galho é forte o suficiente para me manter vivo? Você tão somente vai fazer o quê? Se agarrar nesse galho. No momento do nosso desespero, a gente não deve dar atenção para os nossos sentimentos, mas a gente deve se agarrar em quem? Em Jesus. Em Jesus. Em Jesus. Mas esse texto mostra para nós também que nós precisamos aprender com as nossas próprias experiências. Note comigo o verso de número 40, que vai dizer assim para nós: então, Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Preste bem atenção agora, igreja. Como ainda vocês não têm fé? Depois de tudo aquilo que vocês passaram comigo, depois de tudo aquilo que vocês vivenciaram comigo, como ainda vocês não têm fé?
Depois de tudo que Deus, depois de tudo que você, depois de tudo que nós já experimentamos com Jesus, será que a gente ainda não tem fé? Deus tem sustentado a sua vida. Deus tem enchido a sua vida de alegria. Deus tem enchido o seu pulmão de ar. Quantas pessoas queriam ter metade da vida que você tem nesse momento? Quantas pessoas estão clamando no hospital para ter a oportunidade que nós temos nessa noite de estar nessa igreja, de cultuar ao Senhor, de receber a palavra de Deus, de ser consolado pelo Espírito Santo? Como ainda vocês não têm fé? Mas, meus irmãos, nós precisamos saber quem é Jesus. Olha o verso de número 41. Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Esse que acalmou a tempestade, acalma nessa noite a tempestade do nosso coração, é o nosso Deus. Esse, ou quem é esse? É aquele que morreu na cruz, deu a sua vida, entregou tudo aquilo que ele tinha para nos livrar do inferno e nos levar para o céu. Esse é aquele que na maior tempestade da sua vida, enquanto ele estava chorando, derramando lágrimas diante de Deus, lutando para beber o cálice da ira de Deus que iria cair sobre a nossa cabeça, no momento da maior tempestade da vida de Jesus, ele não nos abandonou. Por que queria deixar você nessa brisa que você está passando? Mas esse é aquele que enfrentou tudo por mim e por você, está aqui nessa noite para acalmar o nosso coração. Meus irmãos, fique de pé, por favor. Existia um homem, e esse homem era um judeu exemplar. Alguém reconhecido por todos como um homem brilhante, um homem capaz. O futuro da religião do povo judeu estava em suas mãos. E de repente esse homem que confiava tanto na sua capacidade, na sua inteligência, decidiu perseguir aqueles que se chamavam cristãos. E enquanto caminhava cheio de ira, de fúria, de raiva, na estrada de Damasco, uma luz forte o jogou abaixo do seu cavalo. E essa luz disse assim para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse homem era Saulo que se tornou Paulo. Mas para que ele deixasse de ser Saulo e se tornasse Paulo, ele precisou cair do cavalo e olhar para cima. Ele confiava em tantas coisas, olhava para dentro de si, mas no momento que Deus jogou ele no chão, ele olhou para cima e passou a ter fé. Será que Deus vai precisar jogar você no chão para você olhar para cima nessa noite? O que você espera para voltar para Jesus? O que você espera para entregar o seu coração para Jesus? O que você espera para se agarrar nesse galho que se chama Jesus nessa noite? Não espere que tudo aquilo que você confia caia por terra para você olhar para Jesus. Nessa noite, a graça dele está aqui sobre cada um de nós, ministrando nos nossos corações e dizendo para mim e para você: acalma, se acalma, se acalma. Deixe que o silêncio do Espírito Santo de Deus possa acalmar o seu coração nessa noite. Acalma. Aquela causa que você tem brigado tanto, coloca nas mãos de Deus e espera. Aquele relacionamento que
espera. Aquela doença que talvez um ente querido seu está enfrentando, está lutando, está batalhando. Se acalma. Espera. Deixe tão somente que Deus age no seu favor. Não se desespere. Não questione Jesus. Mas espera no Senhor, como diz a canção, e confia. Pai Santo, nós te agradecemos por esse momento, Deus. Nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Que nessa hora, Pai, o teu Espírito possa acalmar o nosso coração. Que o silêncio da tua presença, Espírito Santo, possa encher o coração de cada um de nós. Que toda a nossa agitação, que toda a nossa angústia, que toda a nossa ansiedade venha ser acalmada nessa hora pelo teu Espírito, Deus. Sopra em nós, ó Deus, fé. Sopra em nós, ó Deus, confiança. Sopra, Deus, em nosso coração, Deus, a total dependência, ó Pai, do teu Espírito. Que a gente não confie em homens, que a gente não confie em carros e em cavalos, mas que a gente confie em nosso Deus, no nosso Deus. Obrigado pela tua palavra, Deus. Ministra o coração de